prazer, eu sou o Thiago, tá? Sou aqui no interior de São Paulo, tenho 40 anos. Estou me aventurando nesse mundo de automações aqui há pouco mais de 4, 5 meses, mas, cara, é sensacional. Eu venho do mundo de desenvolvimento de software, sou engenheiro de software aqui no iFood, mas isso aqui me conquistou e tenho tentado me especializar e produzir coisas, cara, interessantes e que ajudem a comunidade, tá? O que eu tenho para trazer hoje, turma? A gente sabe que a gente tem no IA aqui, né? O Advanced, a gente tem o AI Agent, a gente tem o Tools Agent, a gente tem o SQL Agent, inclusive, o React, né? Mas o que eu quero trazer para vocês e demonstrar uma abordagem diferente é porque ele não funciona muito bem, tá? O SQL Agent. Por quê? Porque se a gente parar para pensar o SQL Agent, ele apenas executa queries no banco de dados, tá? E para executar boas queries, ele tem que ter um entendimento do seu schema, ele tem que ter um entendimento do contexto, do bounded context, que você está lidando com as informações. Então não adianta eu ter informações com um modelo de dados relacional ali ou não relacional bem mapeado, mas eu pedi para a IA gerar uma query, por exemplo, por tipo de estabelecimento, sendo que essa informação está na descrição ou no nome e não no tipo. Se eu tiver uma coluna de tipo, a query que a minha IA vai gerar usando o SQL Agent, ele vai no tipo e não vou encontrar essa informação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando for utilizar SQL Agents é, cara, ele funciona, mas quando você tem as informações muito espalhadas ali dentro. Quando você tem uma modelagem mais profissional mesmo, RP, sistemas de e-commerce e tudo mais, não funciona. E aí eu trouxe essa abordagem para vocês, tá, pessoal? Que eu meio que refiz uma versão 2.0 em que a gente trabalha definindo contextos, extrai as informações do esquema do banco de dados, prepara essas informações, pede para a IA com normal, a LLM apenas, gerar para a gente uma query, depois vamos no banco novamente, nesse caso aqui, tá? O Postgres, ele vai gerar as informações e a gente vai formatar e apresentar, tá? Claro? Desculpa interromper, o pessoal não está conseguindo chegar aqui no chat. Dá um zoom, né? Pode interromper, porque eu não estou vendo aí vocês, então... Agora ficou bom. Tá ligado o WhatsApp do lado, né? Pra gente testar? Isso, o WhatsApp do lado, tá? Perfeito. Na primeira apresentação, eu vou mandar a pergunta para cá e a gente vê como que foi o funcionamento dele, tá? Eu vou passando aqui com vocês explicando, tá? Então, só para fazer uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. A gente tem uma base de estabelecimentos, clínicas médicas, então eu vou pedir informações relacionadas a esse contexto, tá? Então, vamos lá. Rapaz, esse workflow tá bem organizadinho. Tá no meu estilo aí. Gente, quer falar, o Wesley gosta de workflow com espacinho assim. Alinhado, com espaço igual entre os nodes. Vocês não sabem o quanto que essa automação é poderosa. Porque, tipo assim, é uma IA que ela consegue ir lá no banco de dados e puxar a informação que o cara quer. Olha lá. Vê lá o que ela respondeu. Mostra pro pessoal aí, dá um zoom lá. Aqui é o que eu solicitou aí. Desculpa aqui. Pode dar bem zoom pro pessoal. Olha, preciso de 5... Tá bom sim, o Chato. Clínicas médicas, tá bom? Tá bom. Senão quebra o layout. Preciso de 5 clínicas médicas de dermatologia. Ele trouxe para mim aqui as 5 clínicas médicas. Trouxe o telefone para mim, o endereço e o site, caso precise acessar já, né? E a cidade. Então, trouxe as 5 que eu pedi. E para demonstrar o esquema, turma, é esse aqui, tá? Se a gente olhar, aqui vai ficar pequeno, né? Mas esse é banco de dados, tá vendo? Tá tudo organizado. Ele consegue entender o esquema, porque a gente faz uma sanitização de dados para ele compreender isso, tá? Então, ele trouxe informação. Se eu pegar agora, por exemplo, e peço para ele uma outra informação, tá? Um segundo exemplo que esse workflow faz, e eu entro nos detalhes. Então, eu posso pedir para ele gerar um gráfico de barras por campo da atuação. Pode ver que a gente tem aqui embaixo um Information Extractor, que ele ia fazer o quê? Vai extrair uma informação que eu preciso da minha mensagem. Nesse caso aqui, eu preciso que ele extraia o quê? Se eu quero apenas que ele leia o banco de dados, ou se ele quer que ele gere um gráfico. Então, baseado
baseado na minha informação, então ele vai bife para mim aqui. Ele traz para mim um banco aqui, tá? Tem um campo de atuação aqui, ficou ruim agora. Acho que aí fica ruim. Isso aí é bacana. Ó, vou tentar mostrar para vocês aqui. Aqui ele trouxe para a gente, ó, campo de médicos, clínicas de estética, psicologia e clínica veterinária. Então ele gera o gráfico para mim e apresenta. E eu posso de gráficos, tá? Gráfico de pizza, de barra, compose de gráficos. Posso cruzar informações, né? Clínicas por estado. Ele cria um gráfico para mim de barras e linhas, por exemplo. Tá? Certo. Isso é o que o Workflow faz, tá? Aí o Emerson quiser dar alguma informação para eu entrar no detalhe aqui e explicar como foi feito. Davidson, sabe o que a gente... Vamos já entrar para o fluxo. Mas sabe o que foi que eu pedi para outra vez que ele fez, Davidson? A ideia era pegar, por exemplo, eu quero saber quantos clientes meus hoje utilizaram lá a Evolution, quantas mensagens eles mandaram, quantas mensagens foram respondidas. Então a ideia era ter esses parâmetros, entendeu? A gente tem essa outra automação, tá lá, que é muito bacana. Que o cara tem um parâmetro dos clientes dele, de como é que tá o uso, né? E ele consegue jogar isso em gráfico, que é mais bacana ainda, entendeu? Então, ele está usando aí um exemplo de puxar dados para você extrair, né, para envio em massa, essas coisas assim, tá? E você consegue fazer essa consulta, mas tu consegue fazer para qualquer banco de dados. Por exemplo, o cara tá bem aqui na praia, aí eu quero um relatório de quanto foi que meus vendedores venderam hoje. Aí ele vai e lista. Lá. Vendedor tal, tantas vendas, vendedor tal, tantas vendas, vendedor tal, tantas vendas. O cara não precisou abrir computador, o cara não precisou cruzar dado para ver como ficou. Ele puxou ali pelo WhatsApp. Sim. Entendeu? Então, cara, isso é sensacional. Eu quero um relatório aqui dos meus clientes que estão usando, até pra gente que mexe com... Olha aí, tá aí a lista, ó. Cara, olha, eu quero uma lista aqui. Massa. Aí eu quero uma lista aqui dos números. Eu quero a ideia, por exemplo, que a gente está desenvolvendo isso aí. Qual que é? Hoje a gente tem sistemas de extração de número, né? Eu que trabalho com muito spam, trabalho com envio em massa, né? É o meu negócio. E aí a ideia é o quê? Tem um olha o Luiz aí. Não, mas é sério. É o meu negócio, né? Então, tipo assim, a ideia é o quê? Grandes bancos, né? Em que o cliente busque, por exemplo, aí na IA, eu quero lista com 50 números, vamos dizer, o cara tem crédito para 50 números, 100 números. Eu quero números aqui de gente que tem a ver com advogado, de advogados. Aí 50 números de advogados, 100 números, 200, 300 números de advogado para o cara mandar mensagem massa para eles. Eu quero números de clínica aqui, eu tenho um produto para vender para clínica. Tá lá, 1000 números de clínica para o cara vender. Eu quero tantos números, você tá entendendo? Quero tantos números de salão de beleza, tem um produto para vender para eles. Tá lá, 100 números de salão de beleza. Eu quero filtrar pela cidade. Beleza, eu quero salão de beleza da cidade tal. Tá aqui, 50 números de salão de beleza. Então, assim, a ideia é produzir disso um sistema de busca, né? Que o cara compre o crédito e consiga extrair esses números, né? Fazer um negócio bonitinho, bacaninha. Mas a automação em si dele serve para qualquer coisa, né? A gente tem essa aplicação que a gente usa da Evolution, que a gente usa para ter métrica de cliente, né? Quantos clientes que o bot respondeu, até para levar isso para o cliente. Tipo assim, vai cobrar o cliente, tu vai cobrar um salário do cara todo mês lá. Aí o cara, não sei se tá dando resultado, meu amigo, tá aqui, ó. O bot respondeu 1000 pessoas aqui esse mês. Você sabe quanto tempo que demora para atender? Tá aqui tantas mensagens o teu bot trocou esse mês. Sabe quanto tempo aqui o humano tu economizou fazendo isso aqui? Então, assim, para você ter métrica do que tá sendo feito, né? Então, cara, esse sistema é sensacional. E não ele só te dá a métrica, como ele te gera o gráfico. Fala pra gente aí, Thiago, como é que funciona a parte do fluxo? Bora lá. Primeiro ponto aqui, turma, a gente vem o webhook, né? Padrão, todo mundo usa aí, já sabe como funciona. Depois o webhook, nós
tá? Que é só agrupar que eu uso na frente. Tá? O normalizador, ele pega o webhook aqui e transforma para mim no JSON. Os dados da instância, os dados da mensagem e os eventos que eu defino. Se é o income e o evolution, do evento do search do evolution. Que eu uso lá na frente, tá? Esse context tables aqui é o que eu falei. A gente não dá para jogar pro SQL a gente, olha, lê meu banco inteiro, cara. Se eu pego um RP como o TOTS, por exemplo, com, sei lá, 150 tabelas, ele não vai conseguir gerar informações apropriadas. Então, nele eu defino as tabelas que eu quero que estejam no contexto. Nesse caso aqui, você tem uma só, que é a tabela de companhias e empresas. Depois eu uso um SQL Agent como se fosse o SQL Agent mesmo, mas é um LLM comum, que ele tem um prompt que vai gerar para mim uma query. Não sei se está dando para ver, tá, turma, mas... Sim. Sim, ficou bom. Ele gera uma query para mim. Essa é a query que vai ser alterada, que vai fazer post, gerar o esquema e dentro das tabelas. Então, o resultado final para mim é tabela company, ele vai alterar isso para mim. O que ele vai produzir? Vai produzir uma query, alterando aqui o in, jogando companies ali dentro. Se eu tiver 10 tabelas, ele vai jogar o esquema das 10 tabelas para mim. Beleza? Feita essa extração, a gente vai executar a query do post mesmo. Ele traz para mim aqui todas as tabelas, ou todos os atributos da tabela. Se precisar interromper, fica à vontade. Bem. E vou preparar um esquema dos bancos de dados, só um return mesmo, para ele transformar isso numa string grandona, com os campos, o que significa, o tipo dele, e vou pedir para ele gerar uma query de extração. Aí aqui tem um outro prompt, cadê? No System Prompt, que eu falo que ele é um DBA experiente e pode ver, tá? Não preciso de prompts mirabolantes, é simples mesmo. Eu posso elaborar um prompt mirabolante para trazer mais assertividade, sim, mas não é necessário, porque eu já estou definindo o contexto, estou definindo para ele quais são os campos, onde está a informação, como ele pode pesquisar, e defino o que ele faz. Eu passo o esquema que ele precisa para gerar essa informação e no final ele vai jogar para mim a query. Ele foi lá e pegou os campos de atuação, agrupou, né, eles, fez um count no final e agrupou pelo campo de atuação e depois ordenou, do maior para o menor, que gerou aquele gráfico para a gente ali de barras. Né? Ele vai seguir depois para a execução da query, ou outro nó de Postgres, tá? Que vai novamente, pega o que está ali e executa. E vai trazer para a gente o resultado. Ele tem 18 em medicina, psicologia, vou formatar essa mensagem, tá? Para quê? Se eu tenho, né, representa uma mensagem de texto para o WhatsApp. Novamente aqui, tá? Prompt simplesinho, formate as informações a seguir de maneira apresentável para o WhatsApp, baseado na solicitação do usuário. Sem muitas regras, sem muitas complicações, ele gera o texto para mim. Se fosse por mensagem de texto, seria dessa forma que a gente iria visualizar. Só que eu tenho um nó aqui de Information Extractor. O que eu preciso que ele faça? Da mensagem que ele recebeu aqui, eu quero que ele extraia um atributo para mim, que é request chart. E é um booleano. Eu quero que ele defina se é true ou falso, se o cara solicitou para gerar gráfico, sim ou não. Tá? Veio como true, eu vou para o nó de execução de gráficos. Tá? Para a execução de gráficos, a gente tem aqui uma API que gera gráficos, só que eu preciso fornecer as informações no formato apropriado. Então, novamente, eu vou formatar, né? Prefiro, agora tem um prompt um pouquinho mais elaborado, que ele vai ter que atuar como formatador, na verdade era de URL, aqui está errado, não é possível. E eu vou dar alguns exemplos para ele. Olha, no Quick Chart, cara, a documentação fala que para gerar um gráfico de barras é isso daqui. De linhas é isso aqui. Para gráfico de barras, linhas, esse é o formato que você request. E eu passo para ele aqui, né, do usuário, ou seja, olha, gráfico de pizzas, distribuição, tem medicina, estética, psicologia veterinária. E os valores, né, as quantidades. Mirabolantemente aqui, né, de maneira mágica, a IA vai produzir essa URL para mim, fazendo a associação dos campos, né, e os datasets. Sim. E eu passo isso para um HTTP request, um nó de HTTP request. Chamar esse carinha, né, ele gerou para a gente a URL aqui, tá vendo à esquerda? Então,
charts, os labels, o dataset, ele gera esse carinha e chama a URL. A URL me retorna um arquivo, um base. Tá aqui. Um binário, né? Esse binário eu converto para base 64, normalmente, né? Padrão, como a gente sempre faz, e disparo novamente para o nosso queridinho Evolution, cara. Assim, não. E aí não tem muito segredo, né? Passo lá a URL, message, send media, passo o value da API key, passo o número que eu quero receber, media type, image e o value. Aí a gente gerou a imagem e devolvemos. E para gerar a mensagem normal, não, essa automação é para gerar a mensagem normal, eu tenho... Pode ir, mano. Pega aí. Não, só ia falar que a automação é sensacional, porque a gente pode aplicar essa parte da geração de imagem em outros fluxos, né? Você pode colocar isso aí no outro fluxo que precise de gráfico, que precise de geração de imagem. Então, cara, é sensacional. Tu vai apresentar algum dado para o teu cliente, já põe essa parte da geração de imagem, né? Da geração de gráfico. O cliente, o cara é um contador, né? O cara quer apresentar o gráfico, né? O cara trabalha na área financeira. Cara, isso é fenomenal. Um fluxo desse para um cara, um contador, basta ele colocar lá o banco de dados, né? E o cliente mesmo pode consultar. Então, assim, as aplicações são imensas. Um gerente, né, para verificar venda de vendedor, a qualquer tipo de consulta, estoque, né, de supermercado, de remédio, de qualquer coisa. Fluxo organizado é paz. Deixa eu falar só mais uma... Vai lá, Thiago. Era visando realmente os executivos de empresas, tá? CEO, CTO, gerente, manager. Por quê? Cara, eu estou muito com o Matheus. A gente tem relatórios gerenciais, relatórios demonstrativos de balanço, relatórios para ajudar na tomada de decisão, tá? Um step a mais que eu estou produzindo esse carinha é a geração de PDF, que vai ser um mix do quê? A extração dessas informações, né? Olha, o faturamento desse quarter, por exemplo, gera um gráfico, e no final ele vai pegando cada um desses pedacinhos, né, dessas informações extraídas, vai acrescentando no PDF e gera um relatório. Para que se o executivo está no Uber ali, por exemplo, ou no aeroporto, cara, ele não deu tempo de gerar o relatório, ele precisa mandar porque o C-Level pediu, irmão, ele pede o prompt ali, a IA vai gerar, esse agente vai gerar todas as informações, extrair, e disparar por e-mail, por exemplo, mandar um WhatsApp PDF, ele encaminha, entende? Então, existe muita aplicabilidade para você tomar decisões com as informações. Muito bom. E não só para a questão de tomada de decisão, mas para propriamente apresentar para o cliente, né? Que nem o caso que a gente falou da Evolution, né? De a gente que trabalha com automação poder, olha, tá aqui, seu bot está trabalhando para caramba, ó. Seu bot está respondendo aqui tantas pessoas aqui. Aí já pode até colocar um cálculo, ó. Isso aqui para um humano responder demoraria tanto tempo. E não só isso, mas todo negócio, o cara precisa apresentar uma espécie de relatório para o cliente que ele tem que fazer manualmente. Alguém que trabalha com tráfego pago, qualquer um que trabalhe na área de finança, tudo tu precisa hoje apresentar relatório. Isso aí é um gerador de relatório automático e ainda tem essa questão do gráfico que é sensacional, porque o cara consegue observar outras coisas no gráfico que ele não está vendo nos números, né, cara? Então é realmente sensacional. Não é isso, Luiz? Tá sem áudio, Luiz. Pronto, habilitei aqui, que passou uma moto aqui. O David Carvalho perguntou aqui, ó, conseguiria usar esse fluxo em um volume de 30 mil registros na tabela? Facilmente. Consegue, né? 30 mil registros, gente, é irrisório, tá? A gente consegue lidar com informações na casa dos centenas de milhares, né? Onde eu atuo hoje, a gente trafega milhões de transações por segundo. A gente consegue gerar esse fluxo atuando.
Porque, novamente, o que importa é sanitização de dados, tá? Modelagem de dados das tabelas é importante, porque, no fim das contas, esse cara quer fazer aquilo, cara, você é bonzinho na sua tabela, dados adequados. Não, você pode ter 1 milhão, seu banco de dados pode ter lá, sua tabela pode ter 30 gigas. Tem tudo em 15 segundos. E vai da aplicabilidade do recurso também, né? Por exemplo, você criou ali, nesse segundo exemplo, aí uma lista com algumas informações. Você tem que respeitar também o limite do que vai ser apresentado no WhatsApp. Você não necessariamente, porque você tem 30 mil registros, você vai listar os 30 mil no WhatsApp. A ideia é fazer com que a IA crie resumos, consolide informações, tabule informações, gere gráficos dentro de um modelo que você consiga usar no meio gerencial, né? Você não vai listar muita informação, porque até o WhatsApp limitaria isso, não conseguiria exibir. Mas a aplicação aí é muito top, sensacional mesmo. O Gesiador falou que são inúmeras possibilidades, né? E realmente, né, Thiago, isso aí abre muita porta, né, cara? Para montar relatório, montar um feedback rápido ali de alguma informação que o vendedor precisa, tomar decisão ali, é um negócio legal mesmo. Faz pizza tudo, ó. Isso, exatamente, viu, pessoal? Exatamente, ele abre muitas possibilidades, porque assim, a gente está na área da informação, né? A gente no iFood, a gente fala com data-driven. Cara, a gente é direcionado por data. A data vem, a gente tem que saber tomar decisão. E com uma ferramenta dessa, você tendo acesso à informação, dados, treinamentos, IA, você consegue gerar modelos, você consegue estratificar relatórios e gerar insights, né? Não só informações grandes, mas insights. Olha, está caindo aqui, percebemos que... financeiros, né? Percebemos que você estourou o seu limite do cartão aqui. Vamos gerar um insight para você disso. Você recebe notificação no WhatsApp, porque você gerou jogo no dia pelo que estourou o limite do cartão, por exemplo, sabe? Sim. Então, a aplicabilidade ela é infinita. Muito bom. Uma coisa que eu acho bacana ali vocês falaram da quantidade de informação que o WhatsApp ele pode limitar, mas você pega um relatório de grande formato, gera um PDF dentro do próprio fluxo ali mesmo, entendeu? E devolve para o usuário dentro do WhatsApp o PDF do tamanho lá do relatório. Então, tipo assim, não é só abrir um pouco mais, não é só mostrar informação dentro do WhatsApp, mas dependendo da quantidade de informação, gera-se um relatório fora mesmo, o PDF, lá gerou o PDF, devolve o arquivo PDF ali. Cara, eu gostei demais disso, cara. Eu já penso em inúmeras aplicações já dentro de sistemas bom, assim, já que é fantástico. Viu? Sim. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui, Thiago. Até levando em consideração o que o rapaz fez aqui, ó. Ele perguntou se você consegue relacionar a tabela ou fazer ou aplicar alguns filtros também nessa aqui, ó, do Hugo Lourenço aqui, ó. É uma questão mais complexa, total de vendas por cliente do produto X, por exemplo. Você consegue aplicar um filtro assim? A gente tem context tables aqui, tá vendo? No caso, eu recebi o dataset aqui, né, para tratar. E realmente veio uma única tabela, tá? Então não tinha como fazer uma aplicação um pouco mais complexa. A gente pode fazer uma segunda etapa, tá? Com mais tabelas. Mas uma vez que eu informo assim, olha, eu tenho a tabela de companhia, eu tenho a tabela de funcionários para verificar absenteísmo, né? Pessoal que chega atrasado, relógio de ponto. Então eu posso adicionar a tabela de companhia, tabela de funcionário, tabela de RH, pagamento, folhas, eu relaciono. Lá na frente, a gente vai ter o nó aqui para ele extrair o esquema. Os campos, né, entende? Tabela e o ID, tabela, company, description. Então, eu tenho a tabela e a coluna. Quando ele for gerar a query, ele vai receber todo esse JSON de várias tabelas e consegue gerar, assim, um join, inner join, left join, outer join. Ele vai conseguir fazer todos os filtros adequados e necessários, tá? Mas, novamente, é importante a gente entender sanitização de dados e modelagem de dados é fundamental. O que conta muito, eu percebi, tá? Desse modelo que a gente elaborou aqui agora, para o SQL Agent, é título de campo. Normalmente, nome. Se eu estou falando de nome do produto, tem que ser nome do produto. Porque se eu pesquisar por nome de alguma coisa, eu posso pesquisar na tabela de nome do cliente, nome do produto. Se eu relacionar as duas tabelas, por exemplo, nome no cliente tem nome. Na tabela produto, nome. Na tabela cliente, nome.
e eu for fazer um relacionamento de clientes que compraram esse produto, e as duas têm o nome, a IA com certeza vai se perder, porque, poxa, Sim. né, tem ambiguidade. Então é importante isso. Muito bom isso aí. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom.